Olá, meu aluno do quinto ano, seja bem-vindo à nossa TV Araxá Educa. É muito bom ter você aqui conosco para mais uma aula. Aulas que nós desenvolvemos para que você desenvolva, melhore, para que você cresça em habilidades, para ajudar o seu professor, a sua professora a melhorar a sua aprendizagem. É para isso que nós estamos aqui. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Bora lá comigo? Vamos lá? Nós vamos continuar na interpretação do texto narrativo. E nós vamos continuar falando do mesmo texto da última aula. Nós vamos continuar falando sobre a crônica chamada Comunicação, do Luiz Fernando Veríssimo. Nós vamos retomar um pouco do que nós já fizemos com a interpretação dessa crônica e nós vamos nos aprofundar, nós vamos crescer em conhecimento sobre o gênero crônica. Vamos lá? Pessoal, para a gente retomar a história, eu preciso lembrar-lhes do que acontece. A crônica começa com o narrador nos falando que às vezes a gente vai comprar alguma coisa e a gente esquece o nome, e que isso pode ser um problema, que isso pode ser uma dificuldade. E aí, o texto seguinte, daí em diante, nós só teremos um comprador e um vendedor conversando. O comprador chega à loja e quer comprar alguma coisa cujo nome ele não se lembra. E ele começa a dizer para o vendedor que quer e aí ele vai dizer uma coisa que tem uma ponta, que é pontuda, que tem um suco, que enfia, que prende, que é de metal. E aí o vendedor vai atendendo, o comprador, dizendo: pois não, senhor, o que o senhor quer, cavalheiro? Eu posso te ajudar, como que eu posso te ajudar? E aí o comprador continua falando: eu quero uma coisa, que é uma coisa, o comprador nunca sabe o nome, não sabe explicar direito. O vendedor diz: e se eu te der um papel, desenha? Não sou bom para desenhar, eu não sei desenhar. E aí fica aquele diálogo, aquela conversa, até que num determinado momento se chega à solução. O comprador quer comprar um alfinete de segurança, aquele que prende tecido, que tem uma ponta com uma pequena ranhura que encaixa a ponta, que enfia no tecido para que não espete ninguém. Tá bom? Então essa é a crônica chamada Comunicação de que nós estamos falando, tá bom? Essa crônica está disponível no YouTube. Se você pesquisar Crônica Comunicação, você pode assistir novamente o vídeo que eu coloquei na minha última aula, para que vocês ouvissem o texto, então você pode encontrá-la. Mas eu acredito que você está acompanhando a nossa aula e lembrou muito bem da crônica de que nós estamos trabalhando, com o que nós estamos trabalhando, tá bom? Vamos lá, turma, então? Quando eu falo de crônica, o que é crônica? Crônica é um gênero textual. Crônica é um texto que se realiza, que as pessoas escrevem, que as pessoas leem, que tem uma função na sociedade, que é divulgada nos meios de comunicação. Crônica é um gênero textual concreto que nós fazemos e utilizamos nos nossos dia a dia. Tá bom? A crônica é um texto narrativo, é um texto que conta uma história, na qual há personagens que vivem fatos. Esses fatos estão situados no tempo e no espaço, ok? E eu sei de tudo que acontece por meio do narrador. É um texto curto, é um texto pequeno, é um texto que não passa dias e dias, meses, é um texto que passa um momento, É um texto com uma linguagem simples, às vezes uma linguagem muito coloquial do dia a dia, uma linguagem informal, E ela retrata aspectos da vida cotidiana. Ela fala de fatos do dia a dia, ela fala de coisas que acontecem a todo momento, coisas que são comuns na vida das pessoas. Tá bom? É normal que a crônica também seja engraçada, tenha humor, seja irônica, Diga o contrário do que quer dizer para fazer refletir. Então, o texto da crônica, ele é um texto que aparece em sites, em jornais, em livros. É um texto, é um gênero textual muito presente entre os textos literários, entre os textos artísticos da literatura.
Tá bom? Pessoal, quando a gente fala de crônica, nós temos que entender os elementos que constituem essa crônica. O que é que faz uma crônica ser uma crônica? Quais são as coisas que formam a crônica? A crônica, ela é formada pelo tipo narrativo. Como eu já disse, vou voltar a repetir. Um texto que conta uma história de fatos que ocorrem no tempo e no espaço, fatos que são vividos por personagens que dialogam, que conversam, que vivenciam os fatos, e esses fatos são conhecidos por nós leitores por meio do narrador, que é a voz do texto que me faz conhecer a história. Então eu estou diante de um texto de tipologia narrativa. O gênero crônica está dentro dos textos narrativos. Quais outros textos narrativos que você conhece? Vamos lembrar de alguns? Olha, o conto é um texto narrativo, muito parecido com a crônica. A diferença é que a crônica fala de coisas do dia a dia e o conto é completamente ficcional, completamente inventado. A novela é um texto narrativo. A fofoca, a fofoca é um texto narrativo. A anedota, a piada, são textos narrativos. A tirinha é texto narrativo, a história em quadrinhos é texto narrativo. Viu? Dentro da tipologia narrativa, existem vários gêneros. Crônica é um desses gêneros. Tá bom? Como texto narrativo, a crônica tem pessoas, coisas que participam, que vivenciam a história, que são chamados personagens. Os personagens são aqueles que vivenciam o fato que é narrado na história. Os personagens podem ser personagens principais, quando a história existe por causa deles, a história pertence a eles. Os personagens podem ser personagens coadjuvantes, personagens secundários, que participam da história, são importantes, mas não são os donos da história, e eles também podem ser figurantes, aqueles personagens que estão ali só para encher a história, que não têm uma importância, que se eu tirá-los da história, não vão fazer muita falta, tá bom? Então eu tenho os personagens, que são aqueles que vivenciam a história. Além dos personagens, eu tenho como elemento que forma a crônica o enredo. O enredo é o fato, é o que acontece, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho do enredo separado daqui a pouco, combinados? Eu tenho também quem conta a história, o narrador. O narrador é a voz que conta a história. O autor é quem escreve. É a pessoa que existe que escreve. O narrador é uma invenção do autor. É uma voz que o autor criou para nos fazer conhecer a história. O narrador pode ser em primeira pessoa, ou seja, aquele que conta a história que aconteceu com ele, que conta um fato que ele vive. E o narrador pode ser em terceira pessoa, aquele que conta um fato, uma história que ele viu, que ele sabe, mas que ele não viveu, ele não presenciou, tá? No caso da nossa crônica, aquela que nós estamos trabalhando, o narrador não viveu, ele não é nem o comprador nem o vendedor, ele está fora da história. Então eu estou diante de um narrador em terceira pessoa, narrador observador. O narrador em terceira pessoa é chamado de observador, porque ele vê, ele observa e conta. O narrador em primeira pessoa é chamado de narrador personagem, porque ele vive, porque ele é um dos personagens. O nosso é observador, tá? Além do narrador, nós temos também o espaço. Onde a história se passa, onde a história acontece. E temos também o tempo. Quando a história acontece? Em que momento a história acontece? Então estes são os principais elementos que constroem a crônica, que constroem um texto narrativo, ok? Agora nós vamos falar do enredo. O enredo é um dos elementos, é o que acontece.
Mas o enredo, ele constitui uma estrutura, uma organização. A primeira parte estrutural do enredo que nós temos é a situação inicial ou apresentação. Essa parte do enredo é aquela parte em que nós conseguimos entender quem vai participar da história, onde ela acontece, quando ela acontece. É o início do texto. É aquela parte que me situa enquanto leitor, que me faz entender a história enquanto leitor, tá? Na crônica com a qual nós estamos trabalhando, essa é a parte. É a parte em que o narrador diz: é importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é que é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavaleiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Então percebam que nesse trecho eu já sei que o narrador vai falar de um fato que é querer comprar algo e que os personagens são um vendedor e um comprador e que eles estão em uma loja. Essa é a situação inicial da minha crônica. Essa é a apresentação da minha crônica. Depois nós temos, ainda no enredo, a complicação ou o desequilíbrio. A complicação também é chamada de nó, de intriga. É a parte que enrola tudo na narrativa. É a parte da crônica que vai ter um fato, alguma coisa, que vai fazer a crônica ficar interessante, que vai fazer ter motivo para essa história continuar. É um problema que vai fazer a história ter razão para ter continuidade. Tá bom? No caso da nossa história, o problema é justamente o fato de o comprador não saber o que ele quer comprar. É essa parte aqui. Pomba! Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Como é mesmo o nome? Sim, essa parte é a complicação. É a hora em que eu percebo que o comprador exatamente não sabe o que ele está fazendo na loja. Não sabe explicar o que ele quer, não sabe comunicar o que ele quer. Esse é o problema, o nó, a intriga, a complicação do meu texto. E é por causa disso que o texto tem continuidade, é por causa disso que as outras coisas acontecem, tá bom? E aí depois nós vamos chegar ao ponto que nós vamos chamar de clímax. Clímax é o ponto alto. É aquela hora que eu falo, agora vai ou racha, agora isso resolve, agora esse texto acaba. O que vai acontecer? É aquela hora que a gente fica curiosíssimo para saber qual vai ser o desfecho. Que eu fico doidinho. Quando eu penso em clímax, eu lembro sempre das telenovelas ou das séries, dos filmes, que a propaganda vem exatamente na hora que a gente quer saber o que vai acontecer. Ou que deixa para o outro dia exatamente na hora de maior tensão. Esse é o clímax, tá bom? No caso da nossa crônica eu não estou pensando nada, cavaleiro. Chame o gerente. Opa, o comprador mandou chamar o gerente. Ele vai falar mal do vendedor, ele vai brigar com o gerente, ele vai reclamar, ele vai pedir ajuda, o que vai acontecer? Esse é o ponto que deixa a gente mais curioso no texto. Esse é o ponto que a gente chama de clímax, tá bom? E por fim nós vamos ter o desfecho, que é o final, que é a resolução. Lembrando sempre que o desfecho não quer dizer que vai resolver e que todo mundo vai ficar feliz. Não é porque é desfecho final que sempre vai ter o felizes para sempre. Às vezes o texto termina mal, às vezes o texto termina sem um final feliz, tá bom? O desfecho acontece exatamente na hora que se descobre. Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome?
Esse trecho é o final. Descobre o que quer comprar, o vendedor fala para o homem, para o comprador, que ele não soube explicar e ele pede E o que ele queria comprar mesmo? Esse é o final da nossa crônica. Tá bom? Pessoal, hoje nós então estudamos o que é a crônica. Retomamos que a crônica é um texto, um gênero, que faz parte da tipologia narrativa. Falamos que a crônica trabalha fatos do dia a dia, fatos cotidianos, que ela é um texto irônico, humorado, reflexivo, e que ela é um texto curto, com poucos personagens. Quero te indicar nesse momento um livro para você ler. Tenho certeza de que na sua biblioteca tem esse livro. Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo, o mesmo que escreveu essa crônica com a qual nós estamos trabalhando. Você pode pedir à sua professora de biblioteca, de literatura, ou à sua professora da sala de aula para te emprestá-lo, para pegar a biblioteca e te emprestá-lo. Leia o livro. São comédias, são crônicas engraçadíssimas, crônicas que falam de situações que você vivencia. Posso contar com essa leitura? Todos os alunos que leem muito melhoram a aprendizagem de linguagem, de língua portuguesa. É por isso que eu estou falando sempre que você precisa ler, que você precisa buscar a leitura, tá bom? Nós falamos dos elementos que formam uma crônica: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. E também falamos da estrutura do enredo: situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Mais uma vez, estou feliz com a missão cumprida. É bom ter você aqui. Eu espero que você sempre esteja aqui na TV Araxá Educa. Bons estudos para você. Vamos continuar juntos, misturados e letrados. Tchauzinho!